Começamos mais uma edição do She Powers Energy. Neste espaço nós damos voz às mulheres que têm estado a contribuir para o desenvolvimento do setor dos recursos minerais e energia em Moçambique. Hoje nós vamos conversar com uma jovem que está a construir a sua carreira neste setor há cerca de 12 anos. Ela é engenheira mecânica, já trabalhou em vários contextos nacionais e internacionais e conta-nos aqui com detalhe as experiências que ela passou ao longo deste tempo. É de facto um programa de muita inspiração e nós temos a honra de receber a engenheira Aisha Haddad. Engenheira Aisha, muito obrigada. É um prazer tê-la aqui no programa She Powers Energy. E eu começo com uma questão. A engenharia de perfuração é uma das áreas mais técnicas que nós podemos conhecer na indústria energética. E eu gostava de saber o que é que continua a apaixoná-la neste setor, mais de uma década a trabalhar nele. Olá, Esperança, obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui e espero poder inspirar as outras mulheres com o que eu vou aqui contar. Eu estou há mais de uma década neste setor e apaixono-me cada dia por ele, porque é um setor muito dinâmico. Eu estou constantemente a aprender, é um setor em que está em constante evolução, incluindo a tecnologia. E vejo nele o impacto do meu trabalho. O meu trabalho tem um impacto bastante positivo nas operações, no dia a dia e nas tomadas de decisão. O que é que lhe motiva? O que é que faz de si? O que é que faz lhe mover para continuar a querer ser engenheira e, sobretudo, de perfuração? São os desafios que a indústria traz, o poder superá-los, o conseguir enfrentar os problemas do dia a dia. E ir melhorando os processos lá existentes, representar a mulher moçambicana em muitos destes projetos, ser a única mulher, ter sido a primeira mulher e ser a única mulher em muitos dos projetos. E como é que viveu essa experiência? Fala-me desses projetos em que foi a única, acredito que é no ambiente masculino, a Aisha era única. Como é que viveu isso? Como é que foi? Conta-nos essa experiência. Foram momentos muito desafiantes, principalmente no início da minha carreira. Alguns desafios como não ter condições básicas para mulheres, casas de banhos femininas não havia. E eram turnos longos de 12 horas e eu tive que adaptar-me às condições dos espaços. Sofria outros desafios comportamentais, como assédio, não físico, mas ainda assim significa assédio. E como é que lidava? Eu tive que ultrapassar isso, tive que reportar, porque estas empresas têm tolerância zero a estes comportamentos, a esse tipo de comportamento. Mas para além de reportar, eu tinha que evitar que situações similares voltassem a acontecer comigo no futuro. Não podia ser uma barreira para mim. E eu tive que adotar uma postura extremamente profissional. Uma postura física extremamente profissional e resultou. Não voltei a ter... foco naquilo que era a sua missão. Que era a minha missão. E outros desafios como culturas machistas. Encontrei pessoas muito machistas. Não que a empresa tenha esta cultura, pelo contrário, as empresas incentivam a diversidade, mas são algumas pessoas que têm ainda esse comportamento e fazem-nos sentir intrusas, como se nós não pertencêssemos àquele espaço. E é preciso ter uma força mental que te faça seguir. E muitas vezes eu penso, quando isso acontecesse, eu pensava, não, se eu estou aqui é por um objetivo, é porque eu tenho capacidades. Se eu estou aqui, é porque eu tenho capacidades para estar aqui. E eu vou provar que eu posso contribuir. Sendo mulher, eu posso contribuir bastante para esta empresa.
E fez isso. E fiz isso. E isso implicou duplicar os seus esforços, estudar mais, aplicar-se mais, ou foi de forma natural porque já tinhas habilidades? Às vezes eu tinha que me esforçar muito mais até que os meus colegas, porque a exigência, infelizmente, a exigência que o mercado tem para as mulheres é superior. Eu muitas vezes sinto isso. Nós temos que estar constantemente a provar o nosso potencial, constantemente a provar que nós podemos, que nós pertencemos àquele espaço. E acha que é só nestas áreas, nas áreas técnicas, como nas engenharias, por exemplo, é de uma forma geral, que as mulheres têm que sempre provar que podem? Acredito que é numa forma geral, mas sente-se muito em setores que são predominantemente masculinos. E do seu ponto de vista, este setor continua a ser oil and gas, energias de uma forma geral? Continua a ser. Mas eu faço uma comparação do início, porque eu entrei nesta indústria em 2013 e vejo uma melhoria, tanto que até vejo mais mulheres neste setor. Então começa já a normalizar-se. Algumas coisas que não existiam já começam a existir. Quando é que percebeu que queria construir uma carreira no setor da energia? Foi um pouco antes de eu entrar para a universidade. Eu tive uma conversa com um professor, amigo da família. Ele falou-me da engenharia, mecânica, das oportunidades que o curso oferecia. Mas lá dentro, já na universidade, é que eu percebi que ramos é que eu podia seguir dentro da engenharia mecânica, e um deles era a termoenergética, que é o ramo ligado à energia, e achei fascinante isso. Foi a partir daí que eu segui. Mas ter entrado, normalmente os cursos rotulam aquilo que é o tipo de profissão, que o nome do curso rotula, ou já nos vem à mente o tipo de profissão ou atividade que a pessoa vai desenvolver. Se naquela altura, se alguém lhe falasse de engenharia mecânica, pensou logo que poderia ter este ramo para as energias, ou via-se com instrumentos, com chaves de fendas, debaixo de carros, com uma mecânica? Qual era a visão que tinha? Pois, primeiro, quando esta referência que eu tenho, este professor, que infelizmente já não está entre nós, falou-me do curso, a minha primeira reação foi essa: ferramentas, estar debaixo de carro, não é exatamente o que eu queria. Eu na altura tinha interesse por coisas técnicas, mas mais construção, criar coisas novas que as pessoas se pudessem beneficiar no dia a dia. Por aí, a linhagem era essa. Mas depois de me informar melhor, é que percebi que era muito mais do que isso. Na verdade, o ter as ferramentas e consertar é mais uma posição é mais um trabalho para os mecânicos, não necessariamente engenheiro mecânico. Não que o engenheiro mecânico não possa fazer, mas as pessoas confundem um bocado a engenharia mecânica e a mecânica. Então este não é um bichinho de infância, ele nasceu na adolescência? Nasceu na adolescência. Na infância eu gostava muito da moda e eu achava que a minha carreira fosse seguir essa área, tanto que segui até um ponto da minha vida. E como é que foi a sua primeira oportunidade de trabalho? Bom, eu juntei-me a Baker Hughes, foi a minha primeira empresa, foi a primeira empresa em que eu ganhei experiência. Eu juntei-me a Baker Hughes numa altura em que as empresas multinacionais, prestadoras de serviços petrolíferos, começaram a investir em desenvolvimento de conteúdo local e começaram a recrutar engenheiros moçambicanos recém-formados, tanto que eu fiz parte do primeiro grupo de engenheiros recém-formados da Baker Hughes, engenheiros moçambicanos da Baker Hughes. Teve a oportunidade de sair da escola e ainda receber uma formação especializada? Foi logo a seguir, uns meses depois, saí da escola, logo a seguir entrei para a Baker Hughes e sim. E sentiu logo que era o lugar onde queria estar? Em algum momento terá pensado em desistir? Não? Nunca pensei em desistir. Não estava à espera do que eu vi, principalmente na minha primeira experiência. Foi logo para a plataforma, o rig offshore. Era muito mais do que aquilo que eu imaginava e que fui a primeira da minha equipa a ir.
portanto não tinha muita informação ainda daquilo que me esperava lá. E eu pensei, a primeira reação foi de medo, mas logo a seguir eu pensei, eu vou ter que me desenrascar para conseguir integrar-me nisto. Só tinha homens e todos a olharem para mim, quem é esta? Assim, foi um bocado assustador. E pronto, para quem não sabe, as plataformas offshore são aquelas que estão no mar e normalmente para se ir para lá tem que se fazer um treino especializado, é o bucet. Chegou a fazer, fale-me dessa experiência, porque quando se fala deste treino normalmente as pessoas ficam todas arrepiadas porque consideram que é muito difícil. É muito Como é que foi a sua experiência? Como eu superei aquilo foi mesmo manter a calma, acreditar acreditar no que eu queria e que eu ia conseguir superar. Sim, teve ali desafios que eu tinha colegas que até já tinham feito aquele tipo de formação, aquele tipo de desafio, e para mim era a primeira vez. E eu era que é toda... treinar e entrar para o mar, tanto um treinamento de socorro e para sobrevivência caso haja um acidente em mar. Exatamente. E eu vi os meus colegas a falharem alguns dos testes e eu pensei, eu tenho que arranjar uma estratégia, uma forma de não chumbar. E eu consegui, mantendo a calma, a firmeza e consegui superar. Consegui passar em todos os treinos. O que essas experiências ensinaram-lhe a si próprio? Ensinaram-me a não ter medo de enfrentar os desafios. Os desafios eles servem para nós aprendermos e evoluirmos. Nós não podemos deixar que os medos definam o nosso percurso, que definam o nosso futuro. Não é? Eu foco-me no meu objetivo final e procuro estratégias para conseguir atingir o objetivo. Este é o meu foco. E também esteve exposta a diferentes culturas. Conte-me dessa sua experiência. Tenho que adaptar-me constantemente às diferentes culturas. Às vezes é um choque cultural e temos que respeitar. É imprevisível nesta indústria às vezes saberes que tipo de cultura te espera, porque são várias pessoas de várias partes do mundo e várias empresas, então é preciso ter esta capacidade constante, essa capacidade de adaptação constante, flexibilidade também, mas ao mesmo tempo lidar com diferentes culturas contribuiu bastante para quem sou hoje. Tornei-me uma pessoa muito mais forte, capaz de trabalhar em qualquer parte do mundo. Sinto-me preparada para isso, por ter trabalhado com pessoas com diferentes formações, formadas em várias partes do mundo, com diferentes experiências. E teve também ambientes de cooperação, de certeza, de homens que puxaram por si? Tive muito. E como é que olha o papel da mulher engenheira africana no setor de energia? Moçambicana, africana? A mulher desempenha um papel fundamental no setor de energia. A diversidade traz diferentes perspectivas, traz diferentes formas de pensar, não é? E automaticamente melhores soluções. E então eu acho que o papel da mulher é essencial e espero que cada vez mais tenhamos mais mulheres neste setor. E sente também que está a haver uma aceitação masculina destas mulheres no setor? Vai havendo mais aceitação. E que projeto é que a transformou ou impactou ao longo da sua carreira? Eu estive envolvida num projeto bastante complexo e de altos riscos. E nesse projeto eu identifiquei ali, durante as minhas simulações de engenharia, identifiquei ali um risco que podia resultar num problema grave. Então eu comuniquei
comuniquei aquela situação e apresentei as possíveis soluções para aquele problema. Só que infelizmente nenhuma das soluções era viável, mas devido a fatores fora do meu controle, fatores de outras áreas, como logística e por aí. E aquilo foi um momento transformador. Porquê? Porque eu estava a passar por muita pressão, eu tinha que apresentar resultados, melhores soluções em curto tempo, mas ao mesmo tempo não podia. Eu tinha soluções, mas não podia implementá-las. Isso fez-me pensar que não basta ter somente o conhecimento técnico, ter soluções para os problemas se não tiveres os recursos. Então comecei a pensar de uma forma diferente da que eu tinha, que é preciso estar alinhado às outras áreas. É preciso perceber quais são, é preciso estar alinhado, é preciso perceber as dependências entre os processos, não é? Porque não adianta teres, como eu disse, não adianta teres as soluções se não tiveres os recursos. E foi nessa experiência que eu decidi fazer a minha certificação em Project Management Professional. Então, isto quer dizer que o aprimoramento profissional ao longo da carreira é essencial e não apenas o foco naquilo que a pessoa se formou, neste caso, como engenharia mecânica, mas todas as outras, todo outro ecossistema, vamos lá assim dizer, Sim. de áreas que contribuem e são fundamentais. E que recomendações é que daria para as meninas que querem... que hoje olham para a área de engenharia e se calhar pensam que basta eu formar e ser engenheiro é o suficiente? Eu diria, continuem a aprender. O conhecimento é a base. Não se limitem naquilo que vocês sabem. A indústria energética está a mudar, como deve saber. Estamos numa era da inteligência artificial, da digitalização, da automação. Como é que imagina os engenheiros do futuro? Eu imagino os engenheiros do futuro a dominarem a tecnologia. A inovação e a tecnologia, elas tornam as operações mais seguras, mais eficientes e até custos mais reduzidos. Mas é preciso que o jovem, é preciso que o engenheiro tenha conhecimento, tenha domínio técnico para poder dominar, sim. E a tecnologia? Hoje em dia há ferramentas expostas, já há possibilidade de se aprender ou há limitação ainda? Olha, vou dar um exemplo concreto, um exemplo meu. Eu liderei a implementação de uma plataforma digital na região subsaariana, na África subsaariana, desculpa. Sim. E foi a primeira vez, nenhum dos projetos que nós tínhamos na África subsaariana já tinha alguma vez usado e eu vi a transformação, ou seja, era notável a melhoria do desempenho operacional. Porquê? Porque é possível, vou aqui dar alguns exemplos um bocadinho mais detalhados, é possível antecipar os problemas. Com isso é possível tomar decisões mais rápidas, mais certas. Sim, é também possível otimizar os processos. Portanto, a inovação, a tecnologia é muito útil e essencial. Eu gostava de perceber melhor o que é isto de uma plataforma de digitalização. Em que é que consistiu liderar e fazer, implementar esta nova forma de... É uma plataforma em que consiste em dados analíticos. É possível monitorar em tempo real todos os processos da operação. É possível ver os indicadores de performance. Como eu disse, é possível antecipar os riscos, ou seja, a gente vai monitorando através dessas plataformas. São mais de 10 anos. Que leitura é que faz? O que é que lhe deixa mais orgulhosa
o quão resiliente eu tenho sido ao longo deste período. Já enfrentei vários desafios, mas fui evoluindo com cada um deles, porque eu usei cada um desses desafios como oportunidade de crescimento e fui evoluindo. E continua disposta a ir às plataformas? E continuo, não tanto como antes, porque agora tenho filhos, não é? Já não é tão fácil, mas sim, se houver necessidade que eu vá lá, eu vou. Porque nos últimos anos o meu trabalho, apesar de ser muito técnico, porque eu sou a pessoa quem faz, era a pessoa quem fazia os desenhos das trajetórias dos poços, as simulações de engenharia, ou seja, eu tenho que fazer e envio para os meus colegas nas plataformas e eles executam. Portanto, eles dependem muito daquilo que eu faço. Explique-me mais um bocado, o que é isto de fazer desenhos das plataformas, dos poços? Das plataformas. Tem-se ideia, se calhar, que é só perfurar e já está lá onde está o reservatório, né? Do petróleo, do gás. Mas não é tão linear assim, porque pronto, eu tenho as coordenadas e sei onde eu quero chegar, não é? Mas é preciso um caminho seguro para chegar lá. Quando se faz a perfuração, portanto, o tubo, não sei se como se diz, ele não vai direto. Há uma trajetória que tem que há obstáculos que têm que ser contornados, é isso? Há obstáculos que têm que ser contornados, exatamente, porque há situações em que temos muitos poços ao redor e em momento algum se pode aproximar do poço, porque pode vir a causar explosão, principalmente se for um poço que esteja a produzir, não é? E então há formas seguras do petróleo ou do gás chegar à superfície e se um poço durante a perfuração, se uma broca durante a perfuração de um poço colide com o poço que estiver a produzir, é um problema grave. Então o hidrocarboneto vai à superfície de forma incontrolada e pode causar explosão. E não só, é o tipo de formação lá embaixo, às vezes não permitem que perfuração e outros desafios que nós encontramos lá embaixo que não permitem que seja uma perfuração, às vezes vertical, não é? Ou com um perfil assim simples. Então nós temos que contornar esses obstáculos todos para chegar ao reservatório. Portanto, há alguns poços que são verticais, mas outros não. Há poços que são horizontais, há poços que são desviados. Então, quanto mais complexa for a trajetória do poço, mais exigência há de soluções de engenharia, sim, de tecnologia. Já é preciso outro tipo de tecnologia, pronto. Dando exemplo do projeto que eu mencionei há pouco, que foi transformador, nós tínhamos informação, porque nós não tínhamos muita informação dos poços vizinhos, e a informação que nós tínhamos na fase do planeamento não foi necessariamente igual àquilo que nós encontramos quando começamos o processo de perfuração, e identifiquei a necessidade de ter outro tipo de tecnologia diferente da tecnologia que nós tínhamos planeado. Pronto, são esses tipos de desafios. Antes estava no terreno, tanto a executar, e agora planeia para que os outros executem, é isso? Exatamente. Dou suporte técnico no mesmo período que os meus colegas estão a executar. Ou seja, eu sou quem projeta, sou quem dá informação aos meus colegas para eles executarem. Então, tive outros desafios, que foi receber... Desculpa, não fez essa pergunta, mas indo por aí. Já recebi chamadas de madrugada. Aisha, estamos com esta situação e precisamos que tu alteres o plano da trajetória, ou precisamos que alteres os cálculos, e lá estou eu e passo o meu bebê para o meu marido. Então tem que ser assim. E aí onde o companheirismo tem que funcionar. Tem que funcionar.
a base de apoio é muito importante. Se amanhã a sua filha de 18 anos dissesse que queria trabalhar numa plataforma de perfuração, como é que haveria de reagir? Primeiro ficaria muito orgulhosa pela decisão da minha filha, mas ia partilhar com ela estes desafios que eu tenho enfrentado. Iria explicar das dificuldades, das complexidades, das dificuldades, da necessidade dela, da forma como ela deve interpretar os desafios, a força que ela deve ter para superá-los. Que verdades é que diria a uma mulher hoje que dissesse que estava a ir à plataforma? Iria dizer exatamente tudo. A experiência nas plataformas trazem-nos resultados muito bons, fazem-nos crescer muito, profissionalmente e a nível pessoal também. Portanto, eu tornei-me uma pessoa muito resiliente, eu tornei-me uma pessoa com muita segurança em mim, naquilo que eu faço. Portanto, os ganhos são benéficos, até porque têm um grande potencial de te fazer atingir níveis, patamares altos, não é? Níveis profissionais altos. Mas há muitos desafios que é preciso conseguir enfrentá-los, não é? E não desistir. Não ter medo, primeiro não ter medo de enfrentar um desafio. E depois não desistir, não permitir que eles impeçam que cresças, não é? Que eles impeçam que atinjas o lugar onde queres chegar, não. Usa esses objetivos, usa esses desafios como oportunidade de crescimento. Resultou para mim e eu acredito que resulta para as outras mulheres também. De acordo com aquilo que é a sua vivência, a sua experiência, como é que olha para o envolvimento e este movimento das mulheres no setor de energia em Moçambique? E se puder fazer uma comparação com a África, tendo em conta as experiências também que teve. Eu acredito que nós estamos a caminhar para um bom caminho. Estamos a caminhar, sim, para um caminho certo. Vejo mais movimentos de mulheres engenheiras aqui em Moçambique, a inspirarem umas às outras, a darem mais forças umas às outras, a partilhar experiências. Isto é muito importante, é diferente, olhando para mim, é diferente da altura em que eu entrei neste setor. Não havia mulheres para perguntarmos como é, fomos praticamente às cegas e o desafio é muito maior. E se a pessoa não for mentalmente forte o suficiente, com muita facilidade a pessoa desiste, não é? E com programas como o seu, não é? Com estes movimentos, eu acho que nós aos poucos chegaremos lá. Em outras partes, em outros países que eu já passei, consegui ver mais mulheres neste setor, poucas ainda, mas também são países em que já estão nesta indústria, estão a operar neste setor há muitos anos, portanto nós chegaremos lá. E na sua opinião, quais é que são as competências importantes que uma mulher neste setor deve ter para entrar para este setor? É importante que a mulher tenha a capacidade de adaptar-se a ambientes multiculturais, adaptar-se a ambientes predominantemente masculinos, ou seja, com muito pouca representatividade feminina, adaptar-se a ambientes que estão em constante evolução, incluindo a evolução da tecnologia. É importante que a mulher consiga comunicar-se de forma eficaz. Por aquilo que eu disse, não adianta teres soluções se não conseguires transmitir as tuas soluções às pessoas-chaves.
as pessoas com poder de tomada de decisão. Então, esta é uma competência muito importante. É importante que a mulher seja resiliente, eu volto a falar disto. É importante conseguirmos enfrentar os nossos desafios, superá-los e seguir em frente. E é importante também manter a consistência. E sente que consegue manter a consistência? Eu dou o meu máximo para manter a consistência e consigo, de uma forma geral, consigo. E sim. o que é que continua a desafiá-la hoje? É muito imprevisível. Vou falar mais da minha área, do meu trabalho. É muito imprevisível. É diferente de um trabalho em que sabes que estás ali das 8 às 17 e terminou, não é? Nós, durante este processo de perfuração, há falhas, há melhorias constantes, há, enfim, mudanças de processos, mudanças de tecnologias e tenho que estar constantemente a aprender, todos os dias a aprender. Então é um desafio que eu considero. A meio da carreira, não é? Está com mais de 10 anos, 12 anos de carreira, podemos considerá-la já uma profissional de sucesso de referência. Eu acredito que sim. E do seu ponto de vista, o sucesso muda as pessoas ou apenas revela quem elas de facto são? O sucesso não muda as pessoas, revela quem elas de facto são, mas eu diria mais, o sucesso melhora alguns aspectos que estavam ali escondidos. E para o seu caso, o que foi? Para o meu caso melhorou bastante. Hoje eu sou uma pessoa muito mais segura. Hoje eu trabalho em ambientes, pode até ser quase 100% masculino, né? E não me acanho, não baixo a cabeça, continuo muito firme e consigo logo ter o respeito de todos que estão ali. Claro que há um e o outro que podem tentar a primeira faltar-me com respeito, mas eu consigo contornar a situação. Aisha, como é que concilia a liderança, a aprendizagem e a vida pessoal num ambiente tão difícil que é a sua área de engenharia? Difícil dar 100% de atenção a tudo. Tem momentos em que a minha família precisa mais de mim, outros momentos em que o trabalho precisa mais da minha atenção. E ao mesmo tempo eu tenho que acompanhar a evolução constante do setor em que eu estou envolvida, com conhecimento, né? Ir ganhando conhecimento, preenchendo as lacunas. E o que eu vou fazendo eu vou me ajustando as prioridades. Então, cada dia eu vou me ajustando e dando mais atenção àquilo que precisa mais de mim no momento. E quando olha para trás, de que é que mais se orgulha? E que legado é que gostaria de deixar? Quando eu olho para trás, eu vejo que eu fui a primeira a ocupar certas posições. Por exemplo, fui a primeira engenheira de perfuração numa das maiores... Fui a primeira engenheira de perfuração moçambicana numa das maiores empresas de serviços petrolíferos a nível mundial. Sim. E isso fez-me ver que a mulher é capaz sim, a mulher moçambicana é capaz sim de ocupar lugares, posições técnicas nunca antes ocupadas ou com pouca representatividade feminina, não é? E espero que isso inspire as outras mulheres. Eu espero que inspire as outras mulheres a não terem medo de enfrentarem carreiras desafiantes, não é? E que ocupem lugares de liderança também. Qual é que foi o melhor conselho profissional que recebeu um dia? O melhor conselho que eu recebi foi
não ter medo de enfrentar os desafios e usá-los para aprender continuamente, usá-los como uma oportunidade de aprendizado e para que eu possa evoluir. E eu que tenho fé. Obrigada. Fora da mulher engenheira, sem o fato macaco, quem é a Aisha? Essa é mãe, é esposa, é uma mulher de família, é uma mulher muito caseira, é uma mulher que gosta muito de ajudar as pessoas. O que é que faz? Tem programas especiais ou junta-se a causas sociais? Junto-me a causas sociais, sim, junto-me a algumas causas sociais e alguns programas também de empoderamento das outras mulheres. Isso é muito importante porque nós vemos aqui um grupo de meninas jovens que estão a surgir e que querem entrar e ter um papel ativo neste setor. Então podemos dizer que temos aqui a Aisha disponível também para ajudá-las. Sim, sim, estou disponível, sim. Aisha, ter vindo parar na engenharia, portanto já nos contou como é que foi a sua trajetória, mas eu gostava de saber, tanto no início como ao longo da sua carreira, alguém tenha influenciado? Quem são essas pessoas ou quem é essa pessoa? Bom, a minha família sempre me apoiou muito, sempre esteve ali presente nos momentos em que eu mais precisei e tenho a agradecer muito a eles. Mas tem duas pessoas que desempenharam um papel fundamental. Foi o meu pai e a minha irmã. O meu pai porque sempre nos incentivou a aprender, buscar conhecimento, como se fosse a maior força que nós pudéssemos ter ou adquirir. E eu tenho usado essa ferramenta até hoje. E foi, acho que a ferramenta mais importante que definiu o meu sucesso, o conhecimento. E a minha irmã, ela esteve lá nos momentos em que eu precisava de apoio em como enfrentar certos desafios. A sua irmã mais velha? A minha irmã mais velha, sim. Durante a faculdade eu tive dois professores nos quais eu me inspirei bastante, que é o falecido professor Dr. Rui Vasco Citói, que infelizmente já não está cá entre nós, e o professor Dr. Jorge Nhambio. Não só pelo conhecimento deles, mas por causa da exigência. Eles eram professores muito exigentes e eles prepararam-me também para um mercado exigente. Está aqui hoje. Estou aqui hoje. Está de parabéns. É sempre bom nós termos nos nossos caminhos pessoas que nos dão força e nos ajudam a crescer e, sobretudo, que nos dão perspectiva. Percebo que foi isso que o seu pai fez, deu perspectiva, mas, acima de tudo, está de parabéns porque há pais que dão perspectiva aos seus filhos e eles não agarram. Mas, no seu caso, percebo que agarrou, pôs em prática e hoje está aqui uma engenheira muito bem sucedida. Muito bem. E depois de casada, tenho o meu marido também a apoiar muito e todos os dias, apesar dos desafios que nós temos, depois com filhos pequenos, um trabalho que exige muito de mim, ele também tem o dele e mesmo assim ele apoia-me a continuar a ter sucesso na minha carreira profissional. E que mensagem é que deixaria para uma mulher, uma jovem que neste momento está a assistir e que está com algumas dúvidas, ainda não sabe se pode seguir este setor e se ela tem capacidades ou condições suficientes para seguir a carreira de energia? O que eu digo às jovens que estão inseguras ou sem muita certeza é: acreditem em vocês. Acreditem no vosso potencial. Não tenham medo de enfrentar desafios e não percam a vossa identidade. Não tentem ser como os homens para mostrar que vocês são capazes. Não. As empresas têm apostado muito na diversidade mesmo porque precisam das vossas ideias inovadoras, não é? Então, não se subestimem,
Continuem a aprender diariamente, deem o melhor de vocês. O conhecimento não tem género e a liderança também não tem género. Ponham isso na vossa mente. Ficou aqui um bom conselho para as nossas jovens que aspiram a fazer uma carreira como a sua, e eu estou muito agradecida pela tua presença aqui e por esta experiência que partilhou, sobretudo pela especificidade da sua carreira. Engenheira de perfuração é algo muito técnico e que, se nós quisermos olhar sobretudo para os ambientes onde esteve, offshore, portanto no mar, é tão desafiante que sempre pensamos que é mesmo para homens. Mas tive aqui uma jovem que construiu uma carreira e está de parabéns por isso. Muito obrigada, Esperança. Obrigada pelo convite mais uma vez. E eu espero poder inspirar as outras mulheres. De certeza que inspirou, e é assim que nós fazemos todas as quintas-feiras. Trazemos histórias diferentes de mulheres que vêm contar o seu trajeto para inspirar outras mulheres, mas também para dizer que, olha, há muitas mulheres no setor de energia que estão a fazer coisas que marcam vidas. Então, na próxima quinta-feira, nós contamos consigo. Até lá!